Boa tarde a todos os vereadores, a nossa comunidade que está nos assistindo através da TV Câmara. Vamos dar por início a sessão do 28 de maio de 2026. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum. Vereador Luiz Gustavo. Presente. Vereadora Luciane. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereador Moisés. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Hugo. Presente. Vereador Dalvir. Presente. Vereador Volney. Presente. Todos os vereadores presentes, acordo, senhor presidente. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da sessão de 28 de maio de 2026. Peço ao secretário que faça a leitura da ata. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2026, precisamente às 14 horas e 15 minutos, na sede Pedro Rabione Sacco, no Salão Plenário Capitão Hugo Canto da Câmara Municipal de Vereadores de Ilha Negra, senhor presidente vereador Volney Domingo Mafron, após verificar a existência do número legal invocando a proteção de Deus, deu por abertos trabalhos que foram secretariados pelo vereador Josias Santos Vidal, segundo secretário. Primeiro secretário. Estavam presentes os seguintes vereadores: pelo progressista Diego Garcia Rodrigues e Luiz Gustavo Nunes Dias, pelo PSB Moisés Luiz de Abreu e pelo PDT Jorge Antônio Moreira Coelho, e pelo PL Luciane Fernandes Bandeira Piegas. Lida a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada e ainda no pequeno expediente, no expediente externo, foi lido apenas o expediente protocolado sob o número 236/2026. Logo após o expediente interno, nas indicações, foram lidos os expedientes protocolados sob o número 237/2026, de autoria do vereador Luiz Gustavo, e 238, 239, 240, 241, 242/2026, de autoria do vereador Hugo Teixeira, e 243, 244, de autoria do vereadora Luciane Fernandes, e 193, de 2026, de autoria do vereador Volney Mafron, e 194, de 2026, de autoria do vereador Diego Rodrigues, e Luiz Gustavo e Jorge Coelho. 195, 196, de autoria dos vereadores Diego Rodrigues e Jorge Coelho, e 197, 198, 199 e 201 de 2026, de autoria do vereador Diego Rodrigues, e 202, 195, 196 de 2026, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues e Jorge Antônio Moreira Coelho, e 197, 198, 199, 200, 201 de 2026, do vereador Diego Garcia Rodrigues, e 202, 203, de autoria do vereador Luiz Gustavo, e 204, 205, 206, de autoria do vereador Jorge, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 2026, de autoria do vereador Hugo, e 216, de autoria do vereadora Luciane. E em seguida, nos pedidos de informação, foi lido apenas o expediente protocolado sob o número 245/2026, de autoria do vereador Diego. Logo após, nos despachos das comissões técnicas, foram lidos os seguintes projetos de lei municipal, número 24/2026, que dispõe sobre auxílio à alimentação aos servidores e agentes políticos do Legislativo e da outras providências. Projeto de lei municipal número 25/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de contratos de operários, 40 horas, autorizado pela Lei 2.118/2025 e da outras providências. E projeto de resolução de plenário 4/2026, que revoga a resolução de plenário número 3/2025, que dispõe sobre auxílio à alimentação dos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Em seguida, na leitura de pareceres, foram lidos pareceres emitidos pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Tributação. É o seguinte: projeto de resolução de plenário número 3/2026, que cria comissão especial que acompanhamento da execução das emendas impositivas dos vereadores e das bancadas do orçamento anual do município. Projeto de lei municipal número 18/2026, que institui programa verticalização da produção agropecuária do município de Ilha Negra e cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar de Ilha Negra.
e institui o Comitê de Gestão das Políticas Agroindustriais. Com emenda, projeto de lei municipal número 20 de 2026, que altera o artigo 1º, parágrafo único, revoga o artigo 17, incisos 2º e 3º, parágrafo 2º do artigo 18, lei municipal número 2600 de 2025, institui nota fiscal de serviços eletrônicos no âmbito do município de Ilha Negra e da outras providências. Projeto de lei municipal número 21 de 2026, que altera o inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 4º da lei municipal 2117 de 2025, regula as relações entre o município de Ilha Negra e os contribuintes de imposto sobre serviço, ISS, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 13 de 2026 unifica a carga horária e remuneração no cargo de dentista no município. Projeto de lei municipal número 22, que autoriza o município de Ilha Negra a firmar acordo de cooperação com o município de Candiota para fins de divisão de valores adicionados fiscal e da outras providências. E projeto de lei municipal número 23 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Bagé, APAE, e da outras providências. Finalizado o pequeno expediente, o senhor presidente deu por aberto o grande expediente, onde fez uso da tribuna apenas os vereadores Diego Garcia Rodrigues. E em seguida, os vereadores decidiram por suprimir o período de intervalo, dando prosseguimento imediato à sessão. Logo após o senhor presidente dar por aberto novamente a verificação de quórum diante da existência do número legal, deu por aberto a ordem do dia, onde na votação de requerimentos foram aprovados por unanimidade o seguinte: requerimento número 249 de 2026, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues, que solicita licença para ausentar-se no município no dia 14 de maio do corrente, para participar da reunião na Prefeitura e Câmara de Vereadores da cidade de Dom Pedrito. A licença que trata o presente requerimento é com fornecimento de diária e com uso de transporte veicular próprio. Requerimento número 250 de 2026, de autoria do vereador Valnei Domingo Maflon, que solicita licença para ausentar-se no município dia 25 de maio do corrente para participar da reunião na Escola Técnica Família Agrícola na cidade de Santa Cruz do Sul. A licença que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e sem fornecimento de transporte veicular. Requerimento número 251 de 2026, de autoria do vereador Dalvir Zorzi, que solicita licença para ausentar-se no município do dia 25 e 26 de maio do corrente para participar da reunião no INCRA e gabinete do deputado Dionísio Marcon, na cidade de Porto Alegre. A licença que trata do presente requerimento com fornecimento de diária e com fornecimento de transporte veicular. Finalizada a ordem do dia, o senhor presidente declara abertas explicações pessoais, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Diego Garcia Rodrigues, Moisés Luiz de Abreu, Jorge Antônio Moreira Coelho, Luiz Gustavo Nunes Dias. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, a qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aceita, vai devidamente assinada. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata, botamos a ata em discussão. Colocamos a ata em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Ata aprovado por unanimidade. Agora passamos, então, para o expediente externo. Peço ao secretário que faça leitura. R$ 252 do Poder Executivo, ofício gabinete número 106 de 2026, assunto: encaminhamento de informação. 253 de 2026 do Poder Executivo, ofício gabinete número 110 de 2026, assunto: encaminhamento de informação. Expediente interno, indicações dos vereadores Diego Garcia Rodrigues e Jorge Antônio Moreira Coelho, 254 de 2026. Solicita ao Poder Executivo aumento da ajuda de custo do programa Mais Médico. 255 de 2026. Solicita ao Poder Executivo aumento do PMS dos médicos. Do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias, 256 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização da obra de patrulhamento e cascalhamento na estrada de assentamento Capivara A e B em Nova Querência. Do vereador Diego Garcia Rodrigues, 257 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a contratação de um médico pediatra. 258 de 2026. Solicita ao Poder Executivo que firme convênio com neuropediatra Flávio Cardoso. Vereador Jorge Antônio Moreira Coelho, 259 de 2026. Solicita ao Poder Executivo o concerto de caçamba na rua Pedro Rabino Sacco, próximo ao restaurante
por sabor. Do vereador Hugo Trent Teixeira Garcia, 260/2026, solicita ao Poder Executivo a recuperação do desvio da barragem do assentamento Santa Elmira, que está desmoronando e com muitas rachaduras. Despacho das comissões técnicas. Projeto de Lei Municipal número 26 de 2026, autor, Poder Executivo, assunto. Altera a Lei Municipal número 1210 de 2011 e dá outras providências. Situação. Baixa para as comissões. Projeto de Lei Municipal número 27 de 2026, autor, Poder Executivo, assunto. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a forma excepcional e unificada os contratos temporários firmados com base de diversas leis municipais e da outras providências. Situação. Baixa para as comissões. Leitura de pareceres, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei municipal número 25 de 2026, assunto. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de contratação de operários de 40 horas, autorizada pela Lei 2118 de 2025 e da outras providências. Voto do relator pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer. Mantém o voto do relator. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei municipal número 25 de 2026, assunto. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de contratar contratos operários de 40 horas, autorizada pela Lei 2118 de 2025 e da outras providências. Voto do relator pela tramitação regimental da matéria. Parecer. Mantém o voto do relator. Lido pequeno expediente, senhor presidente. Então agora passamos para o grande expediente, onde cada vereador tem 3 minutos sem direito à parte. Então aqui pela ordem das inscrições, pelo roteiro das inscrições, primeira vereadora inscrita, vereadora Luciane. Segundo vereador, vereador Luiz Gustavo. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. Boa tarde ao senhor presidente, colegas vereadores, assistentes dessa casa, população de Julia Negra. Venho aqui mais uma vez retificar e pedir de novo uma atenção nas estradas Capivara A, Capivara B e Nova Querência, aonde na Nova Querência até estão cobrando bastante, eu acho que até os outros vereadores, mas onde aparece um pessoal batendo bastante neste vereador, e eu tenho que assumir isso. Eu não sou prefeito da cidade nem secretário. Já conversei com eles, com a população de lá, e independente dos outros lugares difíceis, tem um lugar lá que tem uma lagoa, que sinceramente, eles me mandaram as fotos aqui, é uma lagoa, não é mais buraco pequeno. A estrada ainda, mesmo sem chuva, está com bastante água. Então, eu estou sendo muito cobrado, mas muito cobrado mesmo. E aí eu tenho que explicar para a população que eu sou apenas um vereador que faz o pedido, como todos fazem aqui. E a cobrança vem muito grande em cima dos vereadores. Então, eu queria que a Secretaria de Obras desse uma atenção para esse pessoal lá, porque estão ficando completamente ilhado ali, os caminhões do leite, os ônibus escolares estão correndo risco. Como não é diferente na Capivara B e na Capivara A. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Gustavo. Próximo vereador, vereador Josias. Cancela. Vereador Dalvir. Vereador Diego. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. Quero, então, cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, aos funcionários dessa casa, a Lades, ao meu pai que visita essa casa hoje aqui, e também a toda a nossa comunidade ulianegrense, que nos assiste através da TV Câmara. E os meus pedidos que me trazem nessa tribuna hoje é para falar sobre a saúde, né? Sobre 2 pedidos nossos direcionados à Secretaria de Saúde, que é de insuma importância. O aumento, juntamente com o vereador Jorge, quero destacar aqui, é um pedido nosso, né? A gente foi procurado
pela mesma pessoa, né? Então a gente vem aqui solicitar, eu, o vereador Jorge, o aumento da ajuda de custo para o programa Mais Médico. Vereadores, o programa Mais Médico, ele paga, mas o município tem que dar uma contrapartida, um atrativo para que esse Mais Médico fique dentro do nosso município. E nós não podemos perder a médica do Mais Médico, que é uma médica excelente. Eu quero aqui ressaltar, né, doutora Tainá, uma médica fora da curva, né, digamos assim, de tão boa que é, uma médica muito profissional, uma médica paciente, uma médica humana, uma médica que se coloca no lugar das pessoas, que sente a dor dos seus pacientes, atende da melhor maneira possível e a gente não pode perder essa grande profissional. Então, quero solicitar ao Poder Executivo que aumente, né, a ajuda de custo, né, e que também solicito ao Poder Executivo aqui que aumente o PMS dos médicos. Hoje, o médico do processo seletivo, ele ganha 8 PMS. O prefeito se preocupou bastante em aumentar o PMS dos coordenadores, cargos CCs, digamos assim, do Poder Executivo também para 8 PMS, que se esqueceu de aumentar o salário de quem mais importa dentro do nosso município, que é o dos médicos. Esses são muito bem pagos, porque estão ali para salvar vidas, estão ali para fazer o seu papel e se colocar na dor das pessoas. Então eu venho solicitar ao Poder Executivo que aumente o PMS do médico, né, que é muito pouco, e por isso que nós temos essa grande dificuldade de conseguir médico pelo processo seletivo. Ninguém quer se inscrever na ULIA porque é 8 PMS por 20 horas. É muito pouco salário, né? Enquanto, só para a população ter uma noção, dá mais ou menos, não chega a R$6.000 o valor do salário do médico aqui por 20 horas no nosso município. Então é muito pouco. Que aumente a carga horária dos médicos e que aumente o salário também, para que os médicos venham, ganhem um pouco mais, atendam mais gente, mais pessoas, mas que também vão ser bem remunerados para atender a nossa população. E hoje nós temos uma dificuldade tremenda, inclusive de pediatra. Quero também solicitar ao Poder Executivo a contratação de um pediatra e também que firme convênio. Já não é a primeira vez que eu faço esse pedido, a vereadora Luciane também já fez, diversos vereadores aqui já fizeram esse pedido, que firme convênio com o neuropediatra. A gente precisa do neuropediatra, as nossas crianças autistas precisam do neuropediatra, precisam ser avaliados por um especialista, né, que é o neuropediatra Dr. Flávio. A gente vem aqui encarecidamente como representante das mães dos autistas para que contrate e firme convênio com o pediatra e que firme convênio também com o neuropediatra. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Moisés. Próximo vereador, vereador Hugo. Senhor presidente, vereadora, vereadores, a nossa população que nos assiste, nossos servidores. Senhor presidente, coloquei um requerimento sobre a questão do desvio da barragem da Santa Elmira. Há uns 20 dias, 15 atrás, falei com o prefeito que ele está desmoronando dos dois lados. E ali eles têm que fazer um trabalho de socar, ou colocar mais pedra, ou socar aquilo ali. Então, no momento, agora ele já está lá no meio, onde cruza o trilho dos caminhões, ele está indo. Se não fizer um serviço bem feito ali, na primeira chuva forte, vai desabar aquilo ali. Passa produção de leite, transporte escolar todos os dias ali. Também baixinho, eu coloquei requerimento lá onde tu colocou do Lagoão. Até agora nada foi feito. Então, assim como eu coloquei requerimento também nas duas barragens, nas 3 barragens, do Banhado Grande e da Coptil. As 3 barragens têm buracos enormes onde passa, a preocupação ali é passar o transporte escolar todos os dias, que passa naquela localidade. Então isso fica aí para o nosso executivo fazer isso aí, assim como demais localidades, lá no Che Guevara, tem lugares lá que os alunos não estão sendo pegados, o leite, quando chove, não se pega. Então tem locais aí que necessitam, pontuais, que se façam a manutenção, para servir a nossa população, que eu sempre digo,
E a nossa população, o produtor, ele produz diariamente ICM para o nosso município, então merece respeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Jorge. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. Boa tarde, nosso presidente dessa casa, os vereadores, assessoria dessa casa. Esse pedido aqui que eu fiz aí, agora já começaram a retirar as pedras ali, de frente ali da laje ali. E, graças a Deus, vamos ver que em seguida faça aquele trabalho, que aquele trabalho ali estava muito perigoso. Eu ia passando ali, um carro estava parado, o cara chegou e me chamou ali, vocês não estão vendo aí, os vereadores, né? Aí tem esse pedido, mas eu acho que não sei que deu um escape aí, e aí foram fazer lá. Mas que bom que a gente pede aqui e as pessoas estão atendendo, né? O Diego falou muito bem, Diego, dessa doutora lá, essa doutora, né? Não podemos perder ela, porque essa doutora lá, ela gosta de trabalhar, ela gosta ela conversa com a gente que parece que conhece as pessoas de muito tempo. E ela acha que está cada vez mais difícil, né? Porque ela vem e fica todo dia aqui pagar café, pagar comida, coisa ali, e parece que é R$1.000 ali, que ela recebe é difícil, já, que ela vai e vem de transporte. Então nós não podemos perder. Quero que o prefeito olhe isso aí com carinho aí e que faça em breve esse pedido aí. Eu gosto lá também do banhado ali, a gente passo aqui, às vezes me ligo que está cada vez mais impossível de transitar lá. Então, aproveitando o gancho aí de vocês aí, dizer também, né, que a gente é cobrado. Tá aí, vereadores, se vocês não vão fazer nada, não vão fazer nada. Como eu digo assim, olha, se eu fizesse pedido, eu faço pedido, o Hugo faz pedido, o Baixinho faz pedido, eu faço pedido, a gente faz pedido, mas tem que dar uma olhadinha, né, para algum lugar aí que está mais perigoso, que uma hora pode ter um acidente com transporte escolar aí, e pedindo o socorro. Eles pedem socorro para os vereadores têm que, né, fazer esse pedido. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não tendo mais ninguém inscrito no grande expediente, passamos então para o intervalo de 5 minutos. Eu peço às lideranças se podemos suprimir, bancada do PT. Bancada do Progressista. Sim, podemos suprimir. Bancada do PDT. Bancada do PL. Bancada do PSB. Sim. Como houve acordo, então, das lideranças e dos demais vereadores, vamos suprimir, então, suprimimos esse intervalo. Peço ao presidente, ao secretário agora, que nós vamos passar para a ordem do dia e faça a verificação de quórum. Vereador Luiz Gustavo. Presente. Vereador Luciane. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereador Moisés. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Hugo. Presente. Vereador Dalvir. Presente. Vereador Valnei. Presente. Acordo, senhor presidente. Havendo o quórum, então passamos para a discussão geral. Ordem do dia, discussão geral. Peço ao secretário que faça a leitura. Projeto de resolução de plenário número 3, 2026, autor Diego Garcia Rodrigues, Jorge Antônio Moreira Coelho, Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto: cria comissão especial de acompanhamento da execução das emendas em positivo dos vereadores das bancadas ao orçamento anual do município. Situação: em discussão o projeto. Projeto de Lei Municipal número 18, 2026, autor Poder Executivo. Assunto: institui o programa de verticalização da produção agropecuária no município de Julia Negra. Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agricultura Familiar de Julia Negra e institui o Comitê de Gestão de Políticas Agroindustriais. Situação: em discussão o projeto. Projeto de Lei Municipal número 20, 2026, autor Poder Executivo. Assunto: altera o artigo 1º, parágrafo único, revoga o artigo 17 e os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º, artigo 18 da Lei Municipal 2060-2025, institui nota fiscal de serviços eletrônicos no âmbito do município de Julia Negra e da outras providências. Situação: em discussão o projeto. Projeto de Lei Municipal número 21, 2026, autor Poder Executivo. Assunto:
Altera o inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 2117/2025, regula a relação entre o município de Ilha Negra e os contribuintes de imposto sobre serviços e da outras providências. Situação: Em discussão o projeto. projeto de lei complementar número 3/2026, autor Poder Executivo, assunto: altera e unifica a carga horária e remuneração do cargo dos dentistas do município. Situação: Em discussão o projeto. projeto de lei municipal número 22/2026, autor Poder Executivo, assunto: autoriza o município de Ilha Negra a firmar acordo de cooperação com o município de Candiota para fins de divisão de valores adicionado fiscal e da outras providências. Situação: Em discussão o projeto. parecer do projeto de lei municipal número 23/2026, assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos Especiais de Bagé e da outra providência. O autorrelator, pela constitucionalidade, tramitação regimental da matéria, parecer. Mantém o voto do relator. Votação de requerimentos. Requerimento número 263/2026, autor Vonei Domingo Maflon. Assunto: solicita licença para ausentar-se no município dia 29 de maio do corrente para participar do 2º Seminário Regional ZPE, Zona de Processamento de Exportação. A licença que trata do presente requerimento é com fornecimento de diárias e fornecimento de transporte veicular. Situação: Em votação o requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. requerimento número 264/2026, autor Diego Garcia Rodrigues, assunto: solicita licença para ausentar-se no município dia 29 de maio do corrente para participar do 2º Seminário Regional da ZPE, Zona de Processamento de Exportação. A licença que trata do presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Situação: Em votação o requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. requerimento número 266/2026, autor Luiz Gustavo Nunes Dias, assunto: solicita licença para ausentar-se no município dia 29 de maio do corrente para participar do 2º Seminário Regional da ZPE, Zona de Processamento de Exportação. A licença que trata do presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Situação: Requerimento em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. requerimento número 267/2026, autor Dalvir Jorge, assunto: solicita licença para ausentar-se no município de Ilha Negra dia 29 de maio do corrente para participar do 2º Seminário Regional da ZPE, Zona de Processamento de Exportação. A licença que trata deste requerimento é com fornecimento de diária e com o transporte veicular próprio. Situação: Requerimento em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. requerimento número 268/2026, autor Moisés Luiz de Abreu, assunto: solicita licença para ausentar-se no município dia 29 de maio do corrente para participar do 2º Seminário Regional da ZPE, Zona de Processamento de Exportação. A licença que trata deste requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte veicular. Situação: Requerimento em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. requerimento número 269/2026, autor Diego Garcia Rodrigues, assunto: solicita a criação de uma frente parlamentar de energia renovável. Situação: Requerimento em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. dito requerimento, senhor presidente. Não havendo mais nenhuma matéria, passamos então para as explicações pessoais. Primeiro, vereadora Luciane. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, servidores aqui da casa, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. O que me traz nessa tribuna hoje é fazer um convite à população. A inauguração da nossa sala multimeio na Escola Dalva Conceição de Medeiros será amanhã, às 10 horas da manhã. O nome da sala é Luiz Mário Barbosa, em homenagem ao nosso professor Luiz Mário.
E essa emenda foi adquirida graças a uma articulação minha, juntamente com o gabinete da deputada Adriana Lara, onde a gente destinou para a escola fez a aquisição dessa sala multimeios e também numa praça. E amanhã a gente irá inaugurar às 10 horas da manhã. Então, a gente faz um convite à comunidade, os vereadores, os servidores que aqui estão, se quiserem se fazer presente também, será uma honra para todos nós. Porque não é para mim, é uma aquisição para toda a nossa comunidade, para as crianças. É um espaço que foi preparado com muito carinho para fortalecer o aprendizado e a criatividade dos nossos alunos. A sua presença será fundamental para celebrarmos juntos essa conquista que é de todos nós. Então, a gente deixa esse convite em meu nome, em nome da Escola Dalva, para a comunidade. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador Volney. Peço ao vice-presidente que assuma para mim poder se manifestar. Concedo os 5 minutos ao vereador Volney, com direito à parte. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a toda a comunidade de Ilha Negra que está assistindo à TV Câmara neste momento. Cumprimento a todos os vereadores, cumprimento o senhor presidente, cumprimento os demais presentes nesse plenário. Eu queria apenas falar de uma importante obra que foi dado a largada, digamos assim, na terça-feira, onde o prefeito municipal esteve, então, dando a ordem de serviço. É do nosso ginásio de esporte Paulo Freire, lá no assentamento Conquista Fronteira, mas que atende a todas as comunidades dos assentamentos, a todo o nosso município de Ilha Negra. É o único ginásio que nós temos que é um ginásio de esporte dentro da área rural daquela modalidade. E nesse trabalho de parlamentar, de vereadores, eu tenho trazido diversas verbas para esse município, ajudei a trazer, e uma das iniciativas que a gente tomou foi exatamente trazer verba para reformar aquele ginásio. E fui feliz porque na minha solicitação, quando solicitei para a deputada Reginete Bispo, que era suplente do deputado Pimenta, mas que naquele momento estava exercendo seu mandato de deputada. Fiz uma solicitação a ela, bem justificado, né? E imediatamente ela me chamou a Porto Alegre e me entregou o ofício, né? Sendo contemplado o município de Ilha Negra com R$500 mil. Não dá exatamente 500 porque fica uma parte da questão administrativa, né, na parte da Caixa Econômica Federal. Mas foi uma tramitação longa, veja bem, isso foi em abril, né? Eu enviei o ofício em abril à deputada de 2024. E aí, logo em seguida, depois, né, no final de abril, eu já fui lá para receber, então, o ofício da deputada. E dali para frente faz o projeto inicial, né? Depois fazer toda a tramitação de documentação com a Caixa, com o Estado, né, para conseguir a questão da cedência da área. Ali demorou mais de ano, a cedência da área, o Estado tinha que ceder a área para o município, mas conseguimos. Então foi um longo período, mas foi uma imensa alegria, uma imensa satisfação de estar com a nossa comunidade dos assentamentos, né, reunido naquele momento, onde também esteve presente lá no ato a nossa deputada, a sua equipe, a Reginete Bispo. Quero agradecer a ela, mas quero agradecer o prefeito Campani por ter feito esse trabalho em todo esse período, né, para que pudesse chegar esse momento de nós comemorar com a comunidade, né? Se não fosse a competência ali do setor de projetos, ali, setor, né, da Secretaria de Administração, no secretário da pessoa do Valdinei, né, não era possível. Então, quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram para que esse projeto chegasse a esse ponto. Então, já esteve a empresa ali, provavelmente semana que vem ou na outra, já devem iniciar as obras. A ordem de serviço já está dada. Então, mais uma vez, minha gratidão ao Poder Executivo, ao prefeito Campani, aos secretários,
ao nosso vice-prefeito Bexiga e a todos os envolvidos, e quem sai ganhando com isso é a comunidade de Ilha Negra. É uma obra muito importante, aonde vai beneficiar todas as comunidades e as escolas também. As escolas rurais. É muito importante para o desenvolvimento do esporte, de outras atividades que pode se desenvolver ali naquele local. Eu também queria tratar de um assunto que é de suma importância, é sobre a questão, há dias era para falar, mas como as últimas quinta-feiras sempre está corrido, eu acabei não falando. É sobre a viagem do presidente Lula, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, lá para a audiência, lá para a reunião com o presidente Trump. Aonde aconteceu todo esse processo que todos sabem, eu lembro bem que a direita brasileira, quando o Trump assumiu, botava o boné vermelho, né? Nunca coloco, mas naquele momento, né, chamava inclusive de grande dia, presidente, né? Lembro bem das palavras do governador lá de São Paulo. E aí se estabeleceu toda aquela situação do tarifaço, aonde os que se dizem patriotas estavam lá nos Estados Unidos lutando que fosse, presidente, lutando, né, que fosse feito o tarifaço. Imagina, foram para lá os que se dizem defensores do país, estavam lá. E o presidente Lula, com a sabedoria dele, né, com a sabedoria, capacidade dele, a carisma que ele teve, todas as vezes que ele se encontrou com o presidente americano, ali se estabeleceu o diálogo. Né? Ali começou a se estabelecer o diálogo. Esteve lá reunido mais de 3 horas, ou aproximadamente 3 horas, com o presidente americano, e ali foi, de fato, um trabalho muito importante. Mais uma vez, o presidente Lula mostrou para o que ele veio, para que o país cada vez melhore mais. E ali se estabeleceu um diálogo, diferente, né, do que o senador Flávio teve lá para tirar uma foto, né? Então, são coisas diferentes, né? O nosso presidente Lula tem uma capacidade extraordinária, né, de conduzir, um homem respeitado, não só no Brasil, mas um homem respeitado no mundo inteiro, por onde ele passa. Diferente do ex-presidente que ia para os Estados Unidos, inclusive na época da pandemia, ficava do lado de fora, vereador Dalvir, porque ele não queria botar a máscara, né? Não queria cumprir a lei, né? Não queria botar a máscara. Como teve uma vez um ex-prefeito aqui, chegou aqui, não botou a máscara, nossa assessoria, né? Teve que chamar ele, né? Teve que chamar a assessoria nossa aqui e colocou a máscara à disposição. Nem vou citar o nome do ex-prefeito que teve aí, de Bagé. Chegou aqui, você não colocou a máscara, veja bem. É típico de bolsonarista, né? E aí chegou ali a nossa assessoria, foi ali, vereador Coruja, e pediu para ele colocar, ele teve que colocar. Então, quero fazer essas palavras aí, que é importante a gente entender quem está, de fato, do lado das pessoas, né? Então, o nosso presidente Lula, mais uma vez, mostrou, né? Foi lá, fez um encontro muito importante para que a gente mantenha essa relação com todos os países do mundo, né? Inclusive com os Estados Unidos. Muito obrigado. Peço ao vereador Volney que retorne aos trabalhos da casa. Próximo vereador, vereador Josias. Próxima vereadora, vereadora Luciane. Ah, falou antes? Eu te chamei? Desculpa, então, me perdoe que eu... Aqui as assinaturas, eu falei das assinaturas, né? As assinaturas. Então, é o vereador Moisés. Vereador Moisés. Foi equívoco meu, perdão, tá? Desculpa mesmo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadora. Ocupar essa tribuna para parabenizar uma companheira, uma amiga, colega que está se formando em agente penitenciária lá do assentamento Nova União, a Tatiane Flores Porto, a neta da Dona Lourdes, filha do saudoso Daião ali da Santa Elmira, se formou a primeira mulher do nosso município a se formar agente penitenciária. Então eu quero parabenizar ela pelo esforço, sendo que o estudo dela foi todo na zona rural. Você estudou no colégio ali da Nova União, ali no Padre Josimo, na 15 de junho, e agora se formou agente penitenciária. Então eu queria parabenizar ela pelo esforço e que orgulho para o nosso município ter uma mulher se formando agente penitenciária dentro do nosso município. Então seria isso, presidente. Meu muito obrigado e mais uma vez
Parabéns a ela pelo esse esforço e pela essa conquista. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Hugo. O senhor vai se manifestar, vereador Hugo? Está cancelado. Vereador Diego. Senhoras e senhores, eu nem queria me manifestar hoje, não vim com esse intuito, mas eu jamais posso deixar passar batido. O que aconteceu nesta tarde, um pouco antes da sessão, tivemos uma audiência pública aqui, aonde, mais uma vez, lamentavelmente, a gente teve que dizer para a secretária de saúde que ela tivesse um pouco mais de empatia pelo próximo, fosse mais sensível e que se colocassem no lugar das pessoas. Eu sempre digo aqui nessa casa e não vou cansar de dizer, enquanto a gente que somos agentes políticos não aprendermos a se colocar no lugar dos outros, a gente nunca vai conseguir resolver o problema de fato das pessoas. Há semanas atrás, tive uma reclamação, uma ligação de uma paciente que estava em Porto Alegre e em Pelotas também, aonde ela me comunicou que, infelizmente, a secretária tinha proibido o motorista de poder dar uma carona para ela até o restaurante, sendo que uma dessas pacientes era usuário de cadeiras de roda. É inadmissível, ainda no século XXI, a gente vê uma coisa dessa. Infelizmente, é duro de dizer, só que o prefeito municipal também já tinha colocado um decreto proibindo as caronas de quem tinha plano de saúde. Às vezes, o paciente paga um plano de saúde de R$50 para ter o mínimo de atendimento, porque se depender do SUS a gente morre. E, infelizmente, aquela pessoa que paga um plano de saúde de R$50 não tem direito a usar o transporte do SUS numa carona, porque o transporte do SUS já está indo para Porto Alegre ou para qualquer outro lugar e às vezes vai vazio, como disse a secretária hoje aqui. Muitas vezes vai com 2, vai com 1 no carro só e não tem o que fazer, tem que levar aquele paciente. E por que não dar uma carona para aquele que tem um transporte? Inadmissível. E é o meu repúdio total a esse tipo de atitude. A gente precisa se colocar, sim, no lugar das pessoas no momento mais difícil que elas estão passando. Ninguém procura o hospital ou a saúde da Ulha se não tiver precisando. E digo mais, esta semana foi uma paciente no hospital do nosso município procurar um atendimento para o seu filho que estava com 39,5 de febre. Já não é a primeira vez, já falei sobre esse caso outras vezes aqui nas tribunas, só que se repetiu de novo. Infelizmente, ou felizmente, né, foi atendida, né, pela doutora Tainá, que acabamos de ressaltar ela aqui, foi atendida e muito bem atendida, e depois passou pela doutora Lidiane, que também foi muito bem atendida, mas infelizmente foi desacatada por uma servidora municipal. E o meu repúdio total, embora a gente precisa, vou dizer mais uma vez, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, a gente precisa entender a dor das pessoas e não ficar discutindo com o paciente. Eu tenho comércio, sou comerciante, meus pais todos são empresários, e a gente sabe que sempre quem tem razão é o cliente. Nesse caso, sempre quem tem razão é o paciente, a gente tem que fazer de tudo para se colocar no lugar do paciente. Porque se a gente não se colocar no lugar do paciente para poder resolver o problema, por menor que ele seja, a gente nunca vai entender o nosso paciente. Essa servidora, inclusive, chegou a ameaçar a mãe e o pai dessa criança. Foi até um comércio que fica à frente do hospital, da unidade básica de saúde, discutir com esse pai e com essa mãe. E isso é inadmissível. Eu liguei para o prefeito, com certeza, para o prefeito tomar alguma medida, né? E agradeço de antemão aqui, quero agradecer o prefeito, porque ele já tinha tomado essa atitude. Ele já tinha tomado uma providência e me comunicou, Diego, eu já tomei a providência que tinha que tomar. Então, obrigado, prefeito, né, por de imediato já resolver o problema, por se colocar no lugar desse paciente. Eu estava no hospital
quando chegou uma bebezinha passando muito mal. E quem levou essa bebezinha foi o prefeito, no carro do gabinete, porque ele socorreu ela. E mais do que ligeiro ele fez isso, se colocou no lugar, se prontificou. Parabéns de novo, prefeito. Não vou me cansar de parabenizar quem tem que parabenizar. Mas agora, o meu repúdio total a essa servidora e o meu repúdio total à secretária que não se coloca no lugar das pessoas por diversas vezes. Né? Então, já teve reclamação dela no Face, as pessoas já foram para o Face expor a sua indignação com a secretária e mesmo assim ela não se sensibiliza com o nosso próximo. Fica aqui meu repúdio, minha indignação, mas eu não vou me calar para esse tipo de atitude. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Jorge. O senhor tem 5 minutos com direito à parte. Boa tarde novamente a todos. Vereador Diego, pior que a gente cansa de bater nessa tecla e hoje foi até vergonhoso isso que aconteceu aqui na frente aqui, de nós aqui. Que o que ela falou sobre que não pode levar as pessoas, não pode sair do hospital, levar para almoçar. Crianças com, tu diz, criança de cadeira de roda, que as mães saem dali, os motoristas, eu sei que os motoristas eles são os caras bons, os caras se... Às vezes a gente fica até meia hora, 1 hora lá, claro, eles vão almoçar, depois esperam a gente ali. E aí como é que se o motorista almoçou, como é que uma mãe com filho, até no colo, com essas cadeirantes que vão, não pode parar na beira da estrada para eles almoçar? Aí eu fiz a pergunta para ela, se quando ela vai consultar, quando ela vai no médico em Porto Alegre, onde ela vai, do jeito de estado que ela estava, será que o motorista não levava ela e ia sozinha, ela caminhava sozinha dentro de Porto Alegre, com aquele movimento dentro de Porto Alegre? Será que ela fazia isso aí? Agora um cadeirante pode atravessar uma avenida de Porto Alegre daquele jeito que é lá. Agora, assim, ela jamais ela ia atravessar, que sempre ela foi carregada por 1 ou 2 pessoas. Eu não acredito que o motorista não deixava também no hotel também. Que ela deixava ela no hotel e ia embora e ela ia sair ia almoçar no lugar sozinha. Para! Eu acho que ela tem que ter um pouco mais de humildade com o povo da Mulher Negra, que é uma vergonha o que ela está fazendo. Então, ela chega aqui e aí quer falar que ela pode fazer, que é ódio dela. Não tem ódio dela. Ela tem que começar pelo trabalho dela, porque ela foi ajudada e ela tem que ajudar as outras pessoas. Seria isso, meu presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Luiz Gustavo. Cancelado, não havendo mais nada a tratar nesta sessão, dou por encerrada a apresentação. Uma boa tarde a todos, os vereadores, vereadora, assistência e o nosso pessoal de casa que nos assiste. Um ótimo final de semana a todos.